E aí, pessoal, voltando com mais uma rapadura filosófica, né? Everton Barbosa, mandando um abraço para os amigos do Facebook e para todos vocês que futuramente assistirão esse canal e vêm assistindo. Acredito que tem uns amigos meus que possam ver meu vídeo, né? Vamos falar de um assunto misterioso. Eu vou falar sobre uma opinião pessoal de Deus. Vou falar de forma pessoal, não exatamente fundamentada, pouco fundamentada, tá? Vamos lá. Eu conheço Deus, o Criador, mas há muito tempo. Eu nasci num local em que as religiões católica e protestantes são muito bem disseminadas. Então é impossível que uma criança ou qualquer pessoa que uma criança não veja alguém comentando de Deus e não haja alguém que busque doutrinar essa pessoa. Tá? Isso é praticamente possível. O próprio pai e a mãe buscam doutrinar a criança nos primeiros anos de vida sobre Deus e as religiões que praticam. Eu conheço e tenho estudado algumas religiões ao decorrer desses anos, né, que eu tenho buscado mais firmemente. Desde o tempo que eu me distanciei um pouco do espiritismo, que eu venho estudado mais outras religiões. E eu reparei que existem religiões politeístas que têm uma visão bem diferente, monoteístas, e algumas religiões também sem Deus. Por incrível que pareça, o budismo não tem Deus. Bom, uma coisa que eu tenho observado é que as visões sobre Deus nas religiões são divergentes, ao ponto que eu não acredito de forma extrema, que o mesmo Deus de um hindu seja o mesmo Jeová no aspecto total. Ah, você escutou o mesmo Deus? Eu não vejo dessa forma. Pode ser a mesma entidade. Pode Deus ser um só. E aquela pessoa que crê no ser maior, de repente esteja louvando a Deus. Isso aí é uma questão filosófica e acho que é até pessoal, né? Se Deus existir, pode não ser. Pode ser da interpretação do ser superior. Mas se Deus não existir, tanto faz. Deus, para as demais religiões, mudam demais. Brahman, entidade hindu, tem 5 cabeças, vários braços, é criador, é o ser criador de tudo. Mas ele vem como um homem com várias cabeças. O Deus hebraico tem forma, Deus hebraico tem forma de homem, né? A Bíblia mostra que Deus criou o homem à sua imagem, então a forma de Deus é homem. No Espiritismo, Deus não tem forma, não há forma para Deus. Deus é inteligência, então não existe uma forma para Deus no Espiritismo. Mas existe uma comparação. O Espiritismo, Deus é comparado a um sol. Por quê? Eu posso estar equivocado, podem me corrigir. Mas tem um momento do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: Deus é como o sol, que sua luz irradia para todos os lados. Ele dá uma resposta sobre a onipresença.
Mas alguém pode interpretar como forma também. De repente, se bem que Deus está para além da luz, né? A luz ainda é algo material nesse mundo, né? Então, eu também tenho pesquisado a visão budista. No budismo, não é que não haja Deus, isso também é um pouco equivocado. O que eu tenho estudado nos livros sacros budistas, eu fui na fonte do budismo. E Buda é claro. Buda explica que o próprio Brahma, ele é um ser, que ele é a primeira encarnação de todo o universo. Então, o primeiro ser, primeira vida manifestada no universo. Então, Buda está dizendo que o Brahma existe, só que não existe como os hindus creem. É diferente de não ter deuses. Buda, eu não vejo Buda dizendo assim, não há Deus. Eu vejo Buda dizendo assim, existem esses deuses, mas eles não são como você pensa. Buda diz isso. Eu tenho uma indecisão acerca desse assunto, porque eu andei pesquisando tanto que a mente da pessoa dá uma remexida assim. Eu prefiro a hipótese do não saber, o agnosticismo. Acredito que a atitude mais sincera é o agnosticismo. Por quê? Porque eu não sei. Como é que eu posso ter certeza de algo que eu nunca vi? Como é que eu posso ter certeza de Deus? Ah, mas Jesus ressuscitou. Ninguém sabe. Você vê documentários, você vê também assuntos religiosos, argumentações religiosas, até interessantes também, todas baseadas em filosofia, ou pseudociências. Então, os argumentos religiosos, infelizmente, decaíram muito ao decorrer do tempo. Eu percebo que os religiosos estão, não todos, tá? Mas porque eu também não posso generalizar, mas grande parte dessas pessoas estão cometendo, vamos dizer assim, desonestidade intelectual sem perceber, uso de falácias, muitas falácias, pseudociências, desacreditando ou dizendo que a ciência não é válida. Essas pessoas, para mim, elas não merecem muito ouvido pelo seguinte, porque invalidar a ciência ou buscar invalidar a ciência é a pior ignorância que alguém pode fazer. Na minha opinião, é a maior ignorância. Imagine você invalidar algo que busca a realidade. Invalidar a ciência é simplesmente buscar invalidar um método que se autocorrige. É materialista? É. Mas no dia que a ciência, se isso acontecer, de encontrar provas do espiritual, ela não vai ser só materialista, porque ela se corrige. É algo que essas pessoas não percebem. Em vez de buscarem provas do espiritual, buscam inibir as provas materiais. Então, esse argumento religioso que eu citei como exemplo, eu acho que é o pior, ou um dos piores, tá? Sobre o argumento ateu. Os ateístas, muitos deles, né, os ateístas fortes, são aqueles que dizem saber que Deus não existe, né? Existe ateísmo forte e o fraco. O forte é a certeza
que Deus não existe. Eu conheço a inexistência de Deus. E o fraco é: penso que Deus não existe. Acho que não. Penso que não. O agnóstico é: não sei. Se Deus não existe, o universo tem entregas baratas, né? Então é algo que eu fico pensando: o que dá ordem ao universo? Como as coisas agem? Não existe nada que, não vou nem dizer quem, mas não existe o que, nada que ordene isso. Existe uma coisa na ciência chamada singularidade. Singularidade. E essa singularidade é o fato de as leis existirem. O fato desse meu lápis cair é lei. Ele vai cair porque ele está sendo puxado por uma força natural. Então, existe na natureza leis. Agora, também é um argumento meio estranho e esquisito comparar leis da natureza com leis humanas, porque as leis humanas precisam de um legislador. As leis naturais apenas dependem da existência de causas naturais. Isso é algo a se refletir, tá? O ateísmo também é um pensamento forte. Quem quiser saber um pouco do pensamento ateísta, tem uma coleção de argumentos ateus chamado Coleção Fábulas Bíblicas, tá? É interessante você ler um livro daqueles, ou o primeiro, para você dar uma refletida aí. Mas assim, né? Eu li muito já, mas tomei abuso um pouco, porque também cansei. Cansei de ler aquele negócio. Mas é interessante ler aquilo ali. Ver que também tem muita forçação de barra no cristianismo. O cristianismo força muita barra. O Islã força tanta barra que parte para violência, né? E eu dou as caras para dizer um negócio desse, né? Vejo que o Deus do Islã também não me é interessante. O fato de mandar matar quem não acredita nele, o Deus cristão, o Deus Islã, se esses deuses abraâmicos ou judaicos são tão assim pessoais, não é o que eu busco. Se uma fonte da natureza, se uma fonte criativa da natureza e reguladora é muito pessoal, tem raiva, tem ódio, é muito humano, não é algo que se encaixe nos dias de hoje, para a ciência como ela tem avançado, para a filosofia como ela avança dos modos que estão agora. Eu não acho que essas religiões que eu estudei, antigas, com exceção do budismo, o budismo também tem alguns pontos assim, eu não acho que muitos desses pontos se encaixam mais agora com o avanço da ciência. A geologia acabou com o inferno. Acabou com o inferno. A astronomia liquidou o céu. Ah, mas o céu espiritual não interessa. Passaram 1000 anos, 1500, 1300 anos, pensando que o céu estava para além das nuvens. Mudaram suas opiniões e ainda continuam com verdade. Passaram 1700 anos, perdão, foi menos, 1500 anos pensando que o inferno estava abaixo da terra. Veio lá o geólogo, não tem isso embaixo da terra.
passaram 1500 anos pensando que a Terra tinha menos de 6.000 anos. Veio outro geólogo e disse: não, é mais. Ó, tá vendo essa Terra aqui? Não tem como ter se formado, ela tem milhões de anos. Então, essas religiões mais antigas, elas não têm mais embasamento. A única forma de sobreviverem é através das lacunas. A religião, atualmente, é a busca incessante por lacunas. É isso aí. Então a minha conclusão é a indecisão. Esta é a minha conclusão. Isso é o que eu posso fazer nesse instante.